Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá no meio em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. As leituras hoje nos apresentam dois fatos que mostram como é grande a misericórdia de Deus. Dois fatos parecidos, mas com grandes diferenças. Primeira leitura, o primeiro fato é a história da casta Susana. Como é um texto muito grande, a gente não lê todo o relato, mas a história começa com dois velhos que tentam seduzir Susana na sua própria casa. E ela então grita por socorro. E para se salvarem, esses dois velhos então acusam de que ela estava com um jovem no jardim do palácio. E aí começa todo o julgamento, o povo acredita nesses dois velhos. Deus suscita Daniel, que desmascara, mostra como que eles estão mentindo contra Susana. Aqui essa leitura mostra a misericórdia de Deus que salva os inocentes. É uma mulher que era inocente, fiel a seu esposo. E, como ela mesma disse, eu prefiro cair nas mãos de vocês a cair no juízo do Senhor, no sentido de cometer o pecado, E por isso Deus a salvou daqueles dois homens perversos. A misericórdia que salva o inocente. No Evangelho é uma história parecida. É também uma mulher que ela é levada até Jesus porque ela foi surpreendida em adultério. Não se trata de uma pessoa inocente, mas de alguém que cometeu um erro. Mas, mesmo que ela tenha cometido um erro, não podiam fazer com ela o que fizeram. Os fariseus não estão preocupados com a lei, de fazer com que a lei de Deus seja cumprida, de que ninguém desobedeça ao mandamento de Deus. Eles usam aquela mulher como se ela fosse um instrumento. O que eles querem é, além de condenar a mulher, eles querem sobretudo ter um motivo para condenar Jesus. Por isso a arrastam pela cidade, expõem diante de todos o erro daquela mulher, diante da multidão que está ouvindo a pregação de Jesus, colocam aquela mulher ali no meio, portanto uma atitude totalmente errada, Eles não estão preocupados com a lei de Deus. O que eles querem é que se Jesus disser, Moisés mandou apedrejar, o que o senhor diz? Se Jesus dissesse, apedreja, Moisés mandou, façam o que a lei manda. Então cairia por terra tudo que Jesus tinha falado sobre a misericórdia, salvar os pecadores. Então eles desautorizariam o próprio Jesus. E se Jesus dissesse o contrário, não apedreja não, então teria motivo para dizer que Jesus realmente estava contra a lei de Moisés. Só que eles não esperavam o que Jesus iria fazer, a resposta que Jesus daria, Jesus toma uma atitude de quem não está dando muita importância, começa a escrever no chão, como que não dando atenção a eles. Eles insistem. Antes não tivessem insistido,
porque Jesus se levanta, né, com toda a sua autoridade, olha nos olhos deles e diz: tá bem, vocês querem cumprir a lei? Vamos começar. Quem estiver sem pecado, seja o primeiro, né? Aquele que realmente tem uma autoridade moral para condenar essa mulher, adiante-se. E aí todo mundo começou a deixar as pedras caírem no chão e foram se retirando. E diz São João, a começar pelos mais velhos, por aqueles que eram os anciãos do povo, aqueles que eram as referências da obediência à lei, todo mundo começa a se retirar, né? Jesus não desautoriza a lei de Moisés, mas desmascara a hipocrisia daquelas pessoas. E no fim fica somente Jesus e a mulher. Santo Agostinho diz assim: ficaram somente dois, a miséria e a misericórdia. Porque hora nenhuma no texto Jesus dá razão para a mulher, dizendo: não, ela não fez nada de errado. Hora nenhuma Jesus nega o pecado da mulher, mas ele a trata com misericórdia. A primeira leitura é o inocente que é salvo. Aqui não é o inocente. O perdão de Deus não é declarar uma pessoa inocente, mas é perdoar aquele que errou. E Jesus pergunta para ela: onde estão os que te condenavam? Ninguém te condenou? Jesus quer que ela perceba que ela realmente mereceria passar por aquela condenação pela lei. Ela mereceria passar. E a mulher então olha e agora percebe que não tem ninguém. E ela então experimenta isso quando fala para Jesus: ninguém, Senhor, ninguém me condenou. E aí Jesus fala: pois eu também não te condeno. E era isso que ela mais precisava ouvir, o perdão de Deus. Pode ir. E de agora em diante, não peques mais. O perdão que não só nos livra do nosso pecado, mas o perdão de Deus que nos dá uma oportunidade de mudança. Não basta simplesmente ser perdoado. Isso é um primeiro passo. Mas nós precisamos pedir a Deus a graça de não voltar ao pecado. É o que Jesus recomenda àquela mulher. Esquece o seu passado, você foi humilhada, foi rebaixada, exposta. Esqueça seu passado. Comece uma vida nova. Você não foi condenada. Aproveite essa oportunidade que lhe é dada. Quantas vezes também nós ouvimos em nosso coração Jesus nos dizer: eu não te condeno. Vai e não peques mais. Que Deus nos dê a graça de acolher o perdão que Ele nos dá e, com a graça de Deus, termos todo o empenho no que depende de nós para a gente também não voltar ao pecado. Amém.